Olha só, muitas coisas intrigantes continuam em relação a acidente que vitimou o ministro Teori Zavascki. Em primeiro lugar, a maneira como os jornais dão, evitando de todo modo comprometer a imagem da Lava Jato, a imagem do juiz. Primeiro, não disseram que havia duas mulheres dentro do avião, nem sabiam que mulheres eram essas. Eram mãe e filha, e a filha era a massagista que socorria o dono do avião, o dono do hotel Emiliano. E a segunda informação, que só foi dada pelo Globo no sábado, é de que o Emiliano também tinha participação, aliás, majoritária, do BTG, que foi alvo de investigação. O dono André Esteves chegou a ser preso, depois passou para prisão semiaberta ou domiciliar e depois foi liberado. Aliás, decisões do Teori, o que não quer dizer nada, em princípio, não vamos empanar a memória do juiz. A segunda questão embaraçante, intrigante, é o seguinte: o que o juiz estava fazendo naquele avião? Foi passar um fim de semana, o último fim de semana antes da volta a Brasília, para cair matando em cima dos processos da delação da Odebrecht? Foi descansar um pouco, tá certo, mas eu tentando me colocar no lugar dele. Eu nasci um ano antes, tenho, portanto, praticamente a mesma idade. Pensando assim, por que ele entrou nessa roubada? Porque é uma roubada. Tendo havido atentado, hipótese difícil no momento, ninguém diz que teve. Poucos aventam. Aí tem a fantasia da teoria conspiratória da internet, etc, etc. Isso aí vai rolar solto. Ou não tendo havido, tendo sido pura e simplesmente um acidente por incapacidade do piloto naquele momento, uma tempestade, de identificar corretamente o local onde deveria pousar, a memória do ministro vai ficar sempre com essas coisinhas aqui, essas pulgas atrás da orelha. O que ele foi fazer nesse avião, com esse indivíduo, com essas outras pessoas? É estranho. Mostra, primeiro, que segurança do Supremo Tribunal Federal é brincadeira, não existe. Segurança, em geral, provida pelo Estado brasileiro é muito rara. Um caso notável é o do Marcelo Freixo, que era deputado estadual, denunciou as milícias, foi ameaçado de morte, possivelmente tem ainda segurança e está incólume. Foi candidato a prefeito, etc, etc. Né? Felizmente está aí. Nesse caso funcionou, mas em muitos outros casos não funcionou, ou então as pessoas até resolveram ficar quietas. O ministro pode ter sido ingênuo em relação, e com isso ter exposto a sua vida, a sua privacidade, de alguma maneira ela foi exposta pelo acidente, e daí, dando-se uma pequena cambalhota mental, pode-se enxergar também uma grande ingenuidade política, porque a privacidade passou a ser publicidade, e a publicidade, nesse caso, ela enfraquece vamos dizer assim, a aparência política de toda essa condução. Agora, os jornais, muito preocupados com a velocidade com que serão aceitas ou homologadas ou não as delações da Odebrecht, que é uma coisa que interessa, antes de mais nada, a própria Odebrecht, que foi quem armou esse conto. Olha, vou contar para vocês o seguinte: pururu, o suficiente para que seus executivos e a empresa, na hora de firmar um acordo de leniência, ficasse desimpedida. E também, secundariamente, pelas outras empresas que, como mostrou hoje na Folha de São Paulo Mário César Carvalho, as outras empresas, de modo não republicano, ficam esperando para ver o que a primeira da fila vai dizer. Bom, foi até aqui, então eu talvez tenha que dizer um pouquinho mais. Mas não chegou até ali, então não preciso ir até ali. E, evidentemente, que os grandes interessados, e aí é um confronto entre eles e praticamente a nação brasileira inteira, são os políticos cujos nomes aparecerão nas denúncias
da Odebrecht, não vou repetir, mas já sabemos, Romero Jucá, Renan Calheiros e muitos outros, entre os quais o atual presidente da República, Michel Temer. Isso, claro, que alimenta teorias conspiratórias. Até aqui ninguém esclareceu as dúvidas. Não estou falando em conspiração, estou falando em dúvida. Em todo caso, tudo isso me parece muito bizarro e mostra que existe um desejo muito grande de dizer a nação está funcionando, está avançando, tem plano econômico, tem lava-jato, tem isso e tem aquilo mais. É uma história que está sendo contada nos jornais e nos demais veículos de mídia. É isso.